Cavalcante, mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do debate da Rádio Unidade FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o nome do Senhor seja exaltado, glorificado. O tema de hoje é daqueles que nós não vamos conseguir esgotar num só encontro, infelizmente o nosso tempo é curto. O tema de hoje é: as testemunhas de Jeová podem ser consideradas como seita? Testemunho de Jeová é uma seita ou é uma denominação cristã saudável, assim considerada pelo resto da cristandade no mundo? Testemunho de Jeová é uma seita ou não? E para debater esse tema, estou recebendo hoje aqui o pastor Joaquim de Andrade. Ele é apologista, é teólogo, é professor de história, é escritor de vários livros, é executivo do Centro Religioso de Estudos e Informações Apologéticas, o CREA. Bem-vindo, pastor Joaquim. Vou direto aqui economizando tempo, porque nosso tempo hoje está curto. Bem-vindo. Bom dia, César. Bom dia, Francisco. Bom dia a você aí, ouvinte da Unidade FM. Que bom estar aqui mais uma vez para debatermos um tema tão importante, tão esclarecedor, né? Porque você queira ou não, você vai receber na sua porta aí, de 15 em 15 dias, as testemunhas de Jeová. Se não mudaram, esta era a direção da organização. Só para você ter uma ideia, a gente vai falar sobre esse tema e eu vou te dizer já de antemão que não é uma igreja cristã. Aliás, nem se chama igreja. Igreja são apenas os escolhidos para irem para o céu. Então, as testemunhas de Jeová são uma organização, são membros, né, de uma organização religiosa chamada Sociedade de Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. Vamos ver o que eles têm ensinado e o porquê que eu estou dizendo que é uma seita. Ok. Hoje nós temos dois Franciscos aqui, né? Francisco em dose dupla. Não sei, para quem não sabia, o Joaquim chama Francisco. Você sabia, Francisco? Não, tô sabendo agora. Ninguém sabe, né? Revelação, né? Tá aqui o Francisco Joaquim de Andrade. E tá aqui o Francisco Rodrigues. Então, Francisco, bem-vindo. Ele é testemunho de Jeová há mais de 35 anos, já foi servo ministerial lá na organização. Não fez teologia, porque lá na Sociedade lá não tem teologia, mas bem-vindo aqui mais uma vez, é muito bom te receber. Então, César, quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade, meu amigo Joaquim, que posso dizer que é amigo, né? Nós concordamos na Bíblia, mas como pessoa, excelente pessoa, né? Então, eu vim defender, de fato, o que falam das testemunhas de Jeová não é verdade. E muitas coisas são fora de contexto. Se nós pegarmos o contexto e as pessoas analisarem, não é aquilo que você tem falado. Então, eu tenho comigo aqui o texto de Atos 28, 22, é o seguinte, né? Eu gostaríamos de ouvir de ti o que passas, né? Sabemos que quando há estas seitas, fala de ela de toda parte. Então é isso. Hoje as pessoas falam de testemunho de Jeová no YouTube, em tudo quanto é lugar, estão falando da gente, né? Mas quando eles ouvem diretamente de uma testemunha de Jeová preparado, eles veem que as coisas não é assim. Eu quero provar que nós não somos uma seita, né? Seita é aquela que deixou de seguir os caminhos de Cristo. Nós concordamos nisso. Nós não deixamos de seguir o caminho dele. Pelo contrário, seguimos mais do que os outros. É o que a gente vai ver hoje. Ok. Pastor Joaquim, por que quando alguém pergunta assim, testemunho de Jeová, TJ, é seita, não é seita? Por que você considera como seita? Tá, a gente precisa responder essa questão de Atos, né? Que foi mencionado pelo Francisco aqui. Francisco, eu já debati com ele outras vezes, uma pessoa excelente, como pessoa não tenho nada contra ele, muito pelo contrário, somos amigos, né? Temos as nossas divergências teológicas e aí podemos até tê-las. Agora, é uma rasgação de seda no começo dos programas. Daqui a meia hora eu quero ver. Não, a gente não briga. É questão no campo das ideias, ideologia. Então, as testemunhas de Jeová, só para vocês terem uma ideia, tem quase 9 bilhões de pessoas no mundo seguindo esta organização religiosa. Quero deixar claro para os nossos telespectadores e ouvintes que testemunha de Jeová é quem é batizado e quem vai de porta em porta. Então ele é contado como membro desta organização religiosa. Então, só para vocês terem uma ideia, eles oferecem cursos bíblicos, gastam em média aí, né, 1 trilhão de horas indo de porta em porta, sabia? Que organização religiosa, que igreja evangélica faz isso? Tem muitos aspectos aí nessa organização que são positivos. Agora, outra coisa é afirmarmos que ela é uma igreja cristã ou que ela segue o cristianismo. O Francisco falou aqui e citou o texto de Atos dos Apóstolos, onde Paulo foi chamado lá de membro da seita
do Nazareno, seita do Galileu. Então, o cristianismo, a princípio, ele foi considerado uma seita. Por quê? Porque seita, o sentido dessa palavra, ela vem da palavra grega haireses, e essa palavra, no início, ela tinha uma conotação que não é a mesma conotação que tem hoje. Então, antigamente, né, na época dos apóstolos, seita era uma facção, comunidade, partido, um grupo de pessoas religiosas lá em torno de alguém. Aí essa palavra, ela então passou no ano 70, aproximadamente, né? Pedro vai dizer sobre heresias, né? E aí a palavra seita vem dessa palavra, agora passou a ter um caráter pejorativo. Então, a partir do ano 70, a palavra seita significa um grupo de pessoas que seguem um líder humano, que seguem uma organização religiosa humana, que segue, por exemplo, um falso cristianismo. Você disse, por exemplo, que essa Testemunha de Jeová seguem o cristianismo. Bom, começar quando batem de porta em porta. Eles não se identificam como cristãos. Nós somos as Testemunhas de Jeová. O mais interessante, não é o tema aqui, mas o mais interessante é que quando vocês batem de porta em porta e se identificam como Testemunha de Jeová, eu acho que isso é impossível. O apóstolo Paulo, antes de ter um encontro com Jesus, ele era uma Testemunha de Jeová, porque ele era um judeu, religioso, mandava matar os cristãos em nome de Jeová. Mas ele se converte e agora o apóstolo Paulo, e é interessante porque ele estava perseguindo a igreja de Jesus Cristo, e Jesus disse, Paulo, Paulo, por que me persegues? E ele então, de Testemunha de Jeová, passa a ser uma testemunha de Jesus. Agora ele é preso por causa do nome de Jesus, agora os enfermos são curados no nome de Jesus, agora eles então se tornam não testemunhas de Jeová, mas testemunhas de Jesus, porque as testemunhas de Jeová viveram 500 anos antes de Cristo, quando lá Isaías 43:10 diz, vós sois minhas testemunhas. Para quem? Para os judeus. Mas para os cristãos, Jesus disse, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e vocês serão minhas testemunhas. Então, logo, por exemplo, você dizer que segue o cristianismo primitivo, o cristianismo da Bíblia, não é verdade. Ok. Francisco. Então, vamos lá. Então, respondendo aqui já objetivamente ao Joaquim, né? Ele citou o Antigo Testamento, mas o apóstolo Paulo mesmo, citando ele, Atos 15, fala que o próprio Deus, Israel, ele voltou a atenção pela primeira vez para as nações para tirar um povo para o seu nome, ou seja, a nação de Israel deixou de ser o povo pactuado para as pessoas das nações que são os gentios hoje. Então, testemunhas cristãs de Jeová, cabe totalmente a ideia, né? Mas vamos então, eu falei logo na minha introdução aqui, que uma seita é aquela que deixa de seguir a Cristo. Isso nós concordamos. As pessoas que estão vendo o programa aqui, se você deixou de seguir a Cristo, você não, é uma seita. Seja um detalhe. Então vamos ver quem deixou de seguir a Cristo. Se são as testemunhas de Jeová ou se são a cristandade de uma forma geral. Eu tenho aqui comigo o livro, é uma profecia do livro de Isaías, capítulo 9, versículos 6, diz o seguinte: pois um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido e o governo está sobre os seus ombros, né? E será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Então aqui é que está a questão. Jesus Cristo, ele é o príncipe da paz, isso se cumpriu nele. Nós não vimos Jesus em algum momento da sua vida incentivar as pessoas a irem para a guerra, né? Não é hoje que nós vimos nas religiões da cristandade. Por exemplo, eu tenho aqui relato, provas bíblicas, né, que a única religião que não se envolve na guerra são as testemunhas de Jeová. Por quê? Porque nós seguimos o príncipe da paz. Então como nós podemos ser uma seita? Se nós seguimos o príncipe da paz. Jesus não apoiou a guerra em nenhum momento da sua vida. Eu tenho aqui provas históricas, né, que a cristandade em geral, ela deixou de seguir o príncipe da paz para seguir o que o mundo prega, né, que é a desordem, a guerra. Se nós formos hoje, por exemplo, na guerra da Ucrânia e da Rússia, tem cristãos protestantes tirando a vida de cristãos protestantes russos e vice-versa. Isso numa guerra, né? Sim, numa guerra. As testemunhas de Jeová não fazem isso. Por quê? Porque nós seguimos de casa. Não, peraí. Porque nós seguimos o príncipe da paz. Então, no decorrer do debate, vou passar história comprovada aqui. Eu tenho aqui comigo, ó, o livro História do Cristianismo, Paul Johnson. Vamos ver o que ele diz sobre esse testemunho de Jeová. Tem mais um tempinho? À vontade. Vamos ao seguinte, ó. Nessa questão de seguir o príncipe da paz. Ó, falando sobre as testemunhas de Jeová. A mais corajosa foi a testemunha de Jeová, isso em 1945. Que proclamou sua total oposição ao regime nazista
né? Então, por quê? Porque ela não se envolvia no serviço militar. Será que as outras igrejas faziam isso? Na página 595 diz o seguinte, ó. As igrejas, ó, em plural, as igrejas não desempenharam papel algum nos acontecimentos que levaram à irrupção da Segunda Guerra Mundial. Ó, as duas igrejas estatais estaram que os alemães obedecessem ao Führer e lutassem pela vitória, unidas. Percebeu? Aí como é que pode? Nós somos uma seita, né? Segundo aqui o meu amigo Joaquim de Andrade, mas seguimos o princípio da paz. Eles dizem que não são uma seita, mas a história comprova que eles foram à guerra e tiraram a vida de pessoas. Mas o detalhe, o ponto mais problemático ainda, é que era a vida de próprios irmãos de fé. Essa é a questão. Irmãos matando irmãos, né? Aqui, ó, da Shaw. Página 183 diz o seguinte, ó. O resultado não lhes é, né, não é favorável, né? Falando assim, acaso seus seguidores, ministros e pastores não pregam serviço religioso aos exércitos de Führer? Percebeu? Então fala que as duas igrejas estavam juntas em apoiar o líder nazista. Ok. Apoiavam a guerra. Ok. Bom argumento. Muito bom. Joaquim. Você achou bom o argumento? Eu achei meio podre o argumento. Desculpa a minha colocação. Não, eu achei. Porque o cristão não deve incitar a guerra. Cristãos não devem matar em hipótese alguma. Exatamente. Então, então nesse assunto é um bom argumento. Agora, uma guerra... Eu pergunto, o povo de Deus tinha um exército? Aliás, Deus tinha um exército? No cristianismo? Não. Não. No Antigo Testamento, Deus tinha um exército. É, que aí não tem a igreja. Mandava matar e tudo, né? Interessante isso. Jesus, por exemplo, quando chegaram os soldados romanos lá e tal, Jesus disse para eles se contentarem com o soldo deles. Ou seja, Jesus em momento algum disse para eles, abandonem de serem militares. Mas esse é um tema também para um outro debate. Agora, o mais importante aqui é que numa guerra você vai praticamente matar quem? Seu inimigo, o inimigo do povo de Deus, enfim, o inimigo, tá? Agora, o que essas irmãs de Jeová fazem? Isso é muito importante o telespectador saber. Porque de 1931 a 1952, as testemunhas de Jeová matavam pessoas dentro da sua casa. Não permitiam elas de tomarem vacina. O senhor tem o cartãozinho do senhor aí? O senhor poderia pegar para mim? Não, não estou com ele. Não está com ele? Não estou com ele, esqueci. Mas as testemunhas de Jeová andam com ele. Não, cada um. O que você falou é verdade. Então, existe um cartão dizendo não aplique sangue. Esse cartão tinha um semelhante em 31 até 1952. Não podia receber vacina de nenhum tipo. Sarampo, tétano, varíola, não podia. Morreram muitas testemunhas de Jeová. A Bíblia proíbe vacina? Não. Mas a Organização das Testemunhas de Jeová proibiu. E essas pessoas morreram. Então, está falando de matar pessoas numa guerra, um irmão numa guerra? Bom, ninguém vai matar um irmão numa guerra. O inimigo. Agora, por outro lado, a gente sabe que as Testemunhas de Jeová matam dentro de casa. Por quê? Em 67, proibiram transplantes de órgãos. Era considerado canibalismo, não podia. Se uma testemunha de Jeová recebesse um transplante de medula, de rim, de fígado, seja do que for, de coração, de córnea, ele ia ser desassociado, desligado dessa organização. Isso foi de 1967 até 1980. 1945, proibiram a transfusão de sangue, oficialmente. Mas se o Francisco e qualquer testemunha de Jeová, eu desafio você a pesquisar a fundo. Você vai ver que houve uma influência, inclusive, de Hitler. Hitler tinha aquela ideia da raça ariana, que os alemães na guerra não podiam receber sangue de judeus. Mas o que aconteceu? As testemunhas de Jeová foram perseguidas por Hitler, sim. E Rutherford, o presidente desta organização, não queria que a testemunha de Jeová recebesse sangue de pessoas de outras religiões, porque o sangue é a vida. Então eles entendiam que a pessoa recebendo sangue, estavam recebendo um sangue pagão, estariam se contaminando. Então Rutherford, com a ideia daquela organização única de Deus, do povo único de Deus, e esta é uma característica de seita. Quando a pessoa defende a nossa organização é a única na face da terra, é a única verdadeira, e a organização das Testemunhas de Jeová começou com um homem chamado Charles Taze Russell. Este homem, por sua vez, era presbiteriano, e ele começou a estudar com os adventistas
que na época era o movimento do Advento na América, foi influenciado por eles e anunciou datas para o fim do mundo. Russell marcou 1914, o fim não veio. 1915, o fim não veio. Quando ele anunciou 1918, mas o fim veio para ele em 16, quando ele morreu. Aí assumiu o segundo presidente desta organização, Joseph Franklin Rutherford. Ele estava esperando o fim para 1918, não veio. Aí ele, 1920, também estava acreditando que o fim estava às portas. Interessante, né? Ele deu um discurso em 1920, se eu não me engano. Ele disse lá no estádio nos Estados Unidos, milhões que agora vivem jamais morrerão. Foi publicado um livro, tem em português. Neste livro, ele dizia que em 1925 aconteceria a ressurreição de Abraão, Isaac, Jacó e todos os patriarcas, porque Rutherford, Russell acreditava que todo mundo ia para o céu. Rutherford não. Disse, não, o céu é para um grupo de 144 mil. E aí tem outras datas, né? 1941, 1975. Então uma característica da seita é anunciar o fim do mundo e não acontecer. Então não pode ser uma igreja cristã, porque Jesus disse, daquele dia e hora ninguém sabe. Ok, volto aqui com o Francisco. Então vamos lá, é muita coisa. Vou querer a segunda parte que não vai dar tempo de responder tudo, entendeu? Já falei que não vai dar. É muito assunto, você sabe que não dá. Então vamos lá. Voltando, eu vou responder tudo isso aí na ponta da língua, tá? Tudo pra você, beleza? Que você falou aí. Vamos continuar a questão da guerra aqui, ó. Sobre o exemplo, só para finalizar, ó. O IBM e o Holocausto. Tinha algo interessante lá na... Lembrando que eu não assino embaixo. Não, eu entendi. Alguém matar outra pessoa, sim, tá? Mas você vai entender meu ponto de vista. Ele fala assim, ó, as testemunhas de Jeová, elas, como cidadãs alemãs, elas poderiam assinar um documento e sair livre, porque ele perseguia as outras, mas cidadãos testemunhas de Jeová, não. A questão era a questão que eles não iam para a guerra, entendeu? Era o ponto. Então, se eles assinassem o documento, nós não queremos... vamos para a guerra, ele aceitava e não prendia testemunho de Jeová, mas foram presos 2.000, da HAL e etc e tal, beleza? Então, só podia assinar esse documento. O livro aqui, o Holocausto diz o seguinte, então, mas as testemunhas de Jeová não fizeram isso. Aí eu acho que o Joaquim está totalmente equivocado, que o exército de Jeová, Deus tinha um exército sim, mas ali estava debaixo da lei, a lei permitia isso, lei mosaica. Era olho por olho e dente por dente. Naquela época era permitido. A lei permitia? Sim, permitia. Então, se ela permitia, o próprio Deus disse, não matarás. Sim, mas peraí. Mas quando veio... Tá no decálogo, não matarás? Conclui. Deixa eu concluir. Mas quando veio o príncipe da paz, mudou totalmente. Foi da água para o vinho. Então, seguir o príncipe da paz não pode ir para a guerra. É isso que a testemunha de Jeová faz. Então, nós não... Aí fica a pergunta. Nós somos uma seita, seguimos o príncipe da paz em todo mundo. Os nossos jovens vão presos na Coreia, na Eritreia, em qualquer lugar do mundo, por não servir o serviço militar. E as outras religiões que dizem que são a religião verdadeira que serve a Cristo, vão para a guerra e tiram a vida do próximo. Não, isso fica para as pessoas raciocinarem para ver a lógica da coisa. Provas históricas, né? Aí você falou também que os soldados cristãos lá, que Cristo não falava contra. Então aqui, ó, eu tenho aqui comigo outro livro, ó. Fala sobre a questão da posição dos cristãos lá no passado. Tinha um problema lá de você ser soldado e ir para a guerra, porque tinha que adorar o imperador romano. E os cristãos não podiam fazer isso. Então, quando a pessoa se tornava cristão, ele sendo um soldado, ele tinha que deixar aquilo e seguir só a Cristo. Por quê? Porque ele teria que adorar o imperador, além de tirar a vida dos cristãos. Então, as testemunhas de Jeová são neutros totalmente em qualquer país do mundo, vão presos, como na Coreia, na Eritreia e assim por diante, mas não servem ao exército. Por quê? Algum evangélico de maneira individual ele pode fazer isso, mas como organização que não serve ao exército, só são as testemunhas de Jeová que se vale disso em todo mundo, Estados Unidos, França, Inglaterra, porque a Constituição do Brasil ela permite que aquela organização que se quiser valer disso para não servir ao exército, por acaso se houver uma guerra, é a única que faz isso, né? Então, Francisco, isso existe desde quando? Eu vou concluir. Então, essa proibição mas não é a questão. Desde que existe testemunha de Jeová. Okay. Você entendeu? Então, o que acontece? Não esquece disso, hein? Então, as testemunhas de Jeová não podem fazer isso. No começo, tinha a questão que os estudantes da Bíblia, que não tinham anotado o nome de testemunha de Jeová ainda, eles iam... Tinha essa permissão de ir para a guerra. Mas eles faziam o quê? Como que eu vou para a guerra? Eu chego lá, vou atirar para o alto para não tirar a vida do próximo. Então eles viram que era melhor não fazer e totalmente hoje nós não vamos para a guerra, porque seguimos o príncipe da paz. E você está equivocado, você não pode refutar isso aqui, Joaquim. Se isso for aceito por causa disso aqui, você está errado. Então, só um minuto. Eu até falei que é um bom argumento, mas a gente tem que entender, Joaquim, desculpa, Francisco, você não pode medir o cristianismo pela distorção que se faz dele. Por exemplo, o Joaquim... Eu falei que seu argumento é bom, mas você tem que entender que o Joaquim disse assim, mas eu também sou contra um cristão matar o outro.
Então, se na história da igreja houve isso, e houve mesmo, você tem razão, houve mesmo. Coisas horríveis. Coisas horríveis. Apoiaram Hitler. Fora das Testemunhas de Jeová, coisas horríveis. E dentro das TJs também. Não sei se você já estudou sobre isso, mas as TJs foram. Como é que eu vou usar aqui a palavra sem ser pejorativo? Mas elas foram complacentes com o nazismo no sentido de que dentro da Alemanha e todos os países dominados pela Alemanha na época do Hitler, começava o culto das Testemunhas de Jeová cantando o hino da Alemanha. Qual prova documental que você tem quanto isso? Várias. Tudo bem, a gente discute isso aí. Então, voltando à questão, eu não falei como cristão individual, isso, eu entendo exatamente. isso. Então vamos colocar os pingos nos is, entendeu? Não, entendi. Como cristão individual, um ou outro, o livro fala isso. Como individual. Mas eu tô falando como organização, a única que se vale da Constituição, você tá entendendo? Para não ser. Meu filho mesmo, ele completou recentemente a idade militar. Ele vai lá, entra com processo contra o serviço e é exibido de serviço militar. Então, como organização, é a única que faz isso. Lógico que como individual, eu concordo. Algum ou outro fez isso, mas como organização foi só a Testemunha de Jeová. Joaquim. Então, aí, por exemplo, ele se gaba que a Testemunha de Jeová não tem envolvimento político, não vão à guerra, etc. Não adora o imperador. Bom, o cristão não adora nem o imperador, nem o presidente, nem o rei. Adora unicamente Jesus Cristo, coisa que a Testemunha de Jeová não fazem. Nós, inclusive, as Testemunhas de Jeová são consideradas uma seita, porque o Jesus dela é diferente do Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia é Deus, é adorado, é o Todo-Poderoso. O Jesus da Testemunha de Jeová não. Não é Deus, não é todo-poderoso, não pode ser adorado, não ressuscitou fisicamente. O cristianismo está baseado na ressurreição física de Jesus. A Bíblia diz isso: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permanece nos vossos pecados. Então, para a Testemunha de Jeová, Jesus foi um ser criado. Agora, ele fala tanto de honrar Jesus, né? Honrar é uma coisa, adorar Jesus é outra. E aí os Testemunhas de Jeová não podem adorar Jesus, eles acreditam que Jesus não é Deus, mas ainda tem outras questões. Falei aqui da vacina, falei do transplante de órgãos, falei da transfusão de sangue, mas, por exemplo, o Testemunha de Jeová não vota, não canta o hino nacional, não sauda a bandeira. Em muitos países eles perdem completamente o direito de cidadania. Perdem. E é interessante, né? Ele falou de morte numa guerra, mas ele se esqueceu que pessoas morreram por causa da proibição da organização de um grupo de homens, porque as Testemunhas de Jeová são dirigidas hoje por um grupo de homens chamado Escravo, Fiel e Discreto. Um grupo de homens que tudo se resume em basicamente 8 homens que estão lá em Nova York. Então, esses 8 homens é que dizem para uma Testemunha de Jeová o que elas podem fazer e o que elas não podem. Por exemplo, depois da morte de Rússio, porque Rússio usava barba, mas depois da morte de Rússio, proibiram. E agora eles liberaram. As mulheres, por exemplo, não podiam fazer o serviço de campo, que é de porta em porta, de calça. Agora já pode. Você sabia, por exemplo, que nos congressos agora tem banda e toca axé, toca pagode, toca forró, mas isso era proibido. Então veja, como eu vou acreditar nesta organização que hoje afirma uma coisa, porque ele está dizendo aqui, se orgulhando disso, né, que não vão à guerra, mas se esses 8 homens hoje se reúnem lá em Nova York e decidem que agora as Testemunhas de Jeová podem ir à guerra, o que o Francisco vai dizer? Nova luz, houve uma nova luz. Jeová agora nos deu entendimento. Peraí, a Bíblia é muito clara. Como eu falei aqui, as verdades de Deus, elas não mudam nunca. Mas da organização religiosa que o Francisco faz parte, chamada Sociedade de Torre de Vigia, então há Testemunhas de Jeová que estão aí paradas no shopping, ponto de ônibus, etc., supermercados, com o seu carrinho, com as suas literaturas, oferecendo estudos bíblicos gratuitos. O que você crê hoje, amanhã pode não ser verdade. Tudo depende desses homens em Brooklyn, Nova York. O Papa já teve muito poder na Igreja Católica. Hoje ele não tem tanto poder assim, porque depende dos cardeais. Mas esses homens são, na realidade, a figura do Papa para a Testemunha de Jeová, com muito poder de interferir até numa relação sexual de um casal Testemunha de Jeová. De dizer, por exemplo, se o Francisco lê um livro que eles consideram apóstata e a mulher dele denunciar ele no Salão do Reino, antes a mulher não podia nem dar um oi para ele, não podia conversar nenhum assunto espiritual com ele.
E os irmãos da congregação também não podiam. Ele era considerado um leproso. As pessoas tinham que se afastar dele. Isso dividiu famílias. Isso, infelizmente, trouxe muitos problemas. Eu sei de um rapaz que se matou porque não podia ver a filha dele. A filha era criada pela avó, a avó testemunha de Jeová. E aí ele queria ver a filha, a avó não deixava, porque ele era um apóstata. Então, isso traz problemas sérios. Essas são algumas características de seita. Quer ver uma outra coisa? Esse aqui é o livro de Charles Taze Russell, o volume número 1 do Estudo das Escrituras. Charles Taze Russell disse que qualquer pessoa que lesse a Bíblia, 50 anos não ia compreender a Bíblia. Mas se ele lesse os 7 volumes do Estudo das Escrituras, em 1 ano ele teria o entendimento de toda a vontade de Deus. Espera aí, a Bíblia não é a palavra de Deus? Espera aí, os cristãos não precisam do Espírito Santo de Deus para entender a Bíblia? Aí você vai para este livro aqui, por exemplo, Criação, né? Aqui neste livro, Jesus está sendo colocado aonde aqui no livro? Numa cruz. Mas se você pegar... Mostra para a câmera. Se você pegar todo e qualquer livro, né? Todo e qualquer livro da Testemunha de Jeová, Jesus está sendo colocado numa cruz? Não, ele é colocado num poste. Aí eu te pergunto, tá certo isso? Você concorda com isso? Jesus foi colocado numa cruz ou numa estaca? Tá aqui de novo. Ó. Vamos lá. Foi colocado numa cruz ou numa estaca? Francisco. Então vamos lá. Então é só você ler o dicionário do Weid de 2002, que ele falava que era uma estaca, depois mudou para cruz. Vê o dicionário do Weid que ele te responde isso aí. Isso aí não vai mudar muita coisa, não. Eu perguntei a Testemunha de Jeová. Você, como Testemunha de Jeová, Jesus foi colocado numa cruz? Não, a questão não é essa. Ou numa estaca? Eu vou te responder, porque é muita coisa, muita indagação que você fez. No decorrer do debate, da próxima parte, responde tudo isso aí. Mas vamos à questão da vacina que ficou. Olha, eu tenho aqui comigo o periódico. Elas usavam o cartãozinho da vacina? Posso responder? Minha vez de responder, Joaquim, vai. Evangelho Semanal, eu tenho toda a matéria em inglês. Quem quiser me pedir depois, eu mando com todo prazer, ver que o Joaquim está faltando com a verdade. Deixa eu concluir. Sobre a vacina. Calma, vamos lá, deixa eu concluir. A sociedade proibiu ou não? Calma aí, deixa eu ler. Deixa eu concluir. Vamos lá. Então, eu tenho toda a matéria aqui, ó. Então, o Evangelho, deixa eu falar, ele me atrapalhou. Evangelho Semanal, isso é um periódico em inglês, né? Dos evangelhos que em todo mundo que tinha isso aqui. Vou ler aqui pra você, ó. Qual era a posição deles tinha contra a vacina também? Me atrapalhou, né? Eles proibiram os evangélicos? Eu vou ler aqui. Posso ler uma documento? Você não tem documento, só vale o seu. Calma, gente. Vamos lá, leia, Francisco. Somos contra a vacinação, desaconselhamos, mas quando alguém está com muita força e a vacina venenosa é a injeção no braço. Então, esse periódico em inglês, eu tenho toda a matéria, não vai dar para discorrer tudo porque é muita coisa. Então, eles só também... leia para mim aonde que eles proibiram a vacina. Desaconselhamos é o quê? Não, por favor, é o seguinte, eu faço um desafio. Quem quiser mandar para mim, eu mando toda a matéria para que eles aconselhavam a vacinação também, igual a Testemunha de Jeová. Agora, por que acontecia isso? Igual? Eles excluíam as pessoas. Ele não te interrompeu. Tá bom, não te interrompi, Joaquim. Na sua fala você rebate. Vamos lá, cara. Então, esse documento aqui, provas. Como ele tem prova com a gente também, eu também tenho provas aqui, ó. Documento que provam isso. Eu tenho em inglês. Quem quiser, eu desafio que eu mando essas provas para vocês, que eu usei, que eu não estou falando mentira, estou falando a verdade. Então, assim como a Testemunha de Jeová fazia, os evangelhos também faziam a mesma coisa. Agora, porque viviam em um tempo, na época dessa proibição da vacina, que a vacina não era tão eficaz ainda, não tinha sido totalmente testada, por isso que a Testemunha de Jeová falaram isso. Aí ele falou também na questão de órgãos, né? Olha o contexto, como tirou a folha escola de contexto. Quando a Testemunha de Jeová fala que doação de órgão era canibalismo, por quê? Na época não tinha como provar que a pessoa tinha sido morrido cerebralmente. Então, nesse contexto, se você pegar um órgão de uma pessoa que não morreu ainda, isso é canibalismo. Isso foi nesse contexto, não no contexto que o Joaquim está dizendo que nós proibimos, apenas nesse contexto. Então fica aqui, ó. Vocês veem que ele faltou com a verdade, que todos faziam a mesma coisa, a questão da vacina. A Testemunha de Jeová também fizeram isso, é verdade, mas os evangelhos também fizeram. Só que ele só fala das Testemunhas de Jeová. Isso é incoerente, ser, como é que se diz, desonesto intelectual. Você não conhecia isso aqui, ó. Então peraí. Então só vale se os documentos meus não vale? Aqui, ó, eu vou te mandar depois a reportagem. Ok. Eu vou ter que fazer um intervalo por conta do horário. Aí na volta eu volto com o Joaquim, tudo bem? Então vira aí, a gente volta já. Vai. Seja bem-vindo ao nosso canal Christian Views. Aqui, cada vídeo é feito com carinho e dedicação para trazer conteúdos relevantes e inspiradores. Se você gostou do que viu, não se esqueça de se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar compartilhando ideias e mensagens que fazem a diferença na sua vida espiritual. E deixe seu like no vídeo.
É uma forma simples de mostrar que você gostou e nos incentiva a criar cada vez mais. E claro, adoramos ouvir você. Comente abaixo o que achou, compartilhe suas ideias ou sugestões. Participação faz toda a diferença para a nossa comunidade crescer e ficar cada vez melhor. Vamos juntos nessa jornada. Inscreva-se, curta e comente agora. Volto aqui com o pastor Joaquim de Andrade, bora. Então, a gente tem aqui, porque uma das características de uma seita, com o corte eu me perdi aqui na argumentação. Ele está falando sobre doação de sangue, não, vacinas. Vacina, isso, tá bom, vamos voltar para esse tema, depois eu falo sobre outra situação, pelo qual a Testemunha de Jeová são uma seita. Bom, nenhum cristão, que eu saiba, das igrejas cristãs, foram proibidos de tomarem vacina. O próprio texto que ele citou foi desaconselhado, porque no início ninguém tinha certeza, como por exemplo a vacina da Covid, até hoje está aí a polêmica, né? Uns tomaram, outros não tomaram, né? Enfim, mas não vamos entrar nesse mérito. A verdade é essa. As Testemunhas de Jeová proibiam, eles usavam um cartão dizendo não aplique vacina. Era proibido aplicar vacina, para não receberem, como usa o cartão hoje da proibição da transfusão de sangue. Em 1967, proibiram transplantes de órgãos, e qualquer Testemunha de Jeová que recebesse um transplante de órgãos, eles eram expulsos. Eu acho que ninguém era expulso de uma igreja evangélica porque tomou vacina, porque realizou um transplante de órgãos ou porque fez uma transfusão de sangue. Então, eles falam da guerra, mas eles matam dentro de casa. Agora, um fator interessante, né? Você é um médico e você trabalha no hospital. Como Testemunha de Jeová, o Francisco caiu lá no hospital, precisa receber uma transfusão de sangue. Você, médico, pode fazer ou não? Acho que eu devo. Mas se eu for TJ, eu não posso, né? Diz que não. Se você fosse Testemunha de Jeová, não podia também. Então, veja bem, médico, Testemunha de Jeová, fazer uma transfusão de sangue numa pessoa que é Testemunha de Jeová e quer a transfusão. Não pode. Mas, digamos, eu caí lá no teu hospital, você é médico, Testemunha de Jeová. Eu preciso de uma transfusão de sangue. Aí eu posso. Aí você pode. Não é incoerência isso? É incoerência. Se é pecado, que história é essa? Só é pecado para ele? Não é pecado para mim? E outra coisa, você vai ser expulso como ele também vai ser expulso. Os dois vão ser expulsos. Ele porque pediu a transfusão de sangue e você porque ministrou a ele. Então são muitas as contradições. Eu quero até propor um debate sobre essa questão do sangue, porque infelizmente agora o ministro Barroso está do lado da Testemunha de Jeová nessa questão da transfusão de sangue. É porque ele não sabe de outras questões que envolvem essa posição deles. As Testemunhas de Jeová mudaram de posição até nos últimos anos sobre... Eles continuam não aceitando a transfusão, mas todas as partes do sangue, exceto a água, eles podem receber se for processado. Não sei se mudou isso, mas parece que pode receber as partes do sangue se for processado. Acho que é um tema para um próximo debate. Vamos lá. Eu estou aberto. Ok, Joaquim. Então, a questão do sangue, uma coisa tão importante, o livro de Atos fala que abstenhai-vos de sangue, né? Então... De quê? De gente? Peraí, lá não está escrito nem de gente nem de animal, está escrito não, é de animal. Coisas sacrificadas a ídolos. Nós vamos entrar nesse detalhe. Deixa eu... Aqui não dá tempo. Não, calma aí. Não existia transfusão de sangue, Francisco. Aquele sangue lá não é sangue de pessoas, né? Vamos ser coerentes. Não, vamos entrar nesse debate, porque não dá tempo, o tempo é curto, fica para a próxima vez, a gente vai detalhar melhor isso aí. Mas vamos à questão, você falou que nós fizemos profecias falsas, as pessoas acusam a Testemunha de Jeová de ter profetizado, você citou 1914, 15, 18, 25, etc, 41, 75, 42, 1925. Então vamos começar pela Assembleia de Deus. Vamos lá, aqui esse livro aqui, ó. Aqui, ó. Armagedon agora. Fizeram as mesmas coisas, cara. Cometeram as mesmas falhas. Tem Assembleia de Deus. Não, eu vou... Qual que é a data? Então vamos lá, apresenta aí, Francisco. Vamos lá, fiquei curioso. Vamos lá, uma delas, ó. Ainda não estamos na luta do Armagedon propriamente dita, senão em seu começo. E pode-se, se os estudantes de profecias interpretarem bem o sinal, que Cristo venha antes que termine a atual guerra, né? E se chegue ao Armagedon. Continuando outra. No 13 de maio de 1916, a revista, na página 6 a 9, inclui o artigo Os Tempos do Gentio que fizeram essas predições, declarou, né? Vamos lá. Não...
como tal, Israel perdeu o domínio sobre a terra, princípio desse tempo dos gentios. Começou de 607 a o final da nossa era comum. Então ele está dizendo o seguinte, que a partir de 607, em 616 chegaria o Armagedon. Então essa é uma cronologia bíblica, né? Agora, o que é isso aqui, ó? Mas a Assembleia de Deus não existiu nesse momento. Não, sim, mas é da Assembleia Americana. É que assim, a Assembleia de Deus, ela não é de 1600 e pouco. Não. Eu estou dizendo, César, que a Assembleia de Deus também, que são irmãos de vocês, a americana, ela fez as mesmas coisas que as Testemunhas de Jeová fazem. Agora era baseado em quê? Não diz isso. Não, pode concluir. Não, deixa eu concluir, tá vendo essa Bíblia aqui? A Bíblia. Agora em que era baseado? Era nos tempos dos gentios, entendeu? Mas nunca predizemos que o fim ia vir. Apenas interpretamos a profecia como diz a própria Assembleia de Deus também fez. São cerca de 5 profecias. É que não dá para detalhar todas, mas uma dessa foi os tempos dos gentios, que eles falaram que terminaria entre 1915 e 1916. A Testemunha de Jeová, como começou em 607, contar essa cronologia, chegou a 1914. E a Assembleia de Deus chegou a 1915 e a 1916. Está no livro, ó. Armagedon agora em inglês, mas eu tenho a tradução em português. Era baseado em quê? Ó, nisso aqui, ó. Os tempos dos gentios, um período que Israel estará no controle do domínio dos povos não judeus. Um período que começou quando a parte de Israel foi levada para o cativeiro em Babilônia e terminar com o seu governo messiânico aqui na Terra. E qual que é a data marcada? Não, a Assembleia de Deus marcou para 1915 Não, é que você está colocando dois documentos. Não, eu estou dizendo o seguinte, César, para você entender. Eu estou dizendo que todos, baseados nessa questão aqui, do tempo dos gentios, fizeram projeções que em certo tempo acabaria, ou que o reinado de Cristo começaria. Mas isso é bíblico. Não, sim, é bíblico. Só não dá para marcar a data. Sim, exatamente, é bíblico. Mas aqui está aqui, 1915 e 1916, a Assembleia de Deus marcou também. Só que o detalhe aqui, ó. Se nós interpretamos a profecia, as Testemunhas de Jeová falam a mesma coisa. Se as nossas... Vou ler aqui o que a Testemunha de Jeová falando sobre isso aqui, ó. Jamais consideraremos e reverenciamos nossos escritos como infalíveis, ou na mesma altura das escrituras sagradas. O que afirmamos é que cremos que são interpretações da profecia. É igual a Assembleia de Deus fala aqui, ó. Se as nossas interpretações estiverem corretas, isso também vai acontecer entre 1915 e 1916. Então, é desonesto dizer que as Testemunhas de Jeová marcaram data para o fim do mundo, não. Apenas basearam as suas crenças em profecias em andamento. E erraram. Sim, erraram, assim como a Assembleia também de Deus errou. Pastor Joaquim. Bom, a gente sabe que muitas vezes, e tem inúmeros, um camarada no Paraná, em Maringá, lá um pastor, sabe o que ele fez, César? Ele anunciou o fim do mundo para 1999. Não veio. O Miranda Leão. Escreveu o livro, escreveu o livro. Pegou o dinheiro do pessoal e foi para a Inglaterra. Sabia disso? Sabia. Enfim, nós não apoiamos porque daquele dia e hora ninguém sabe. Não compete a vós saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder. Os adventistas, né, o movimento do advento na América, com Ellen White, Guilherme Miller e outros, marcou também datas. 22 de outubro de 1844, 22 de março de 1844, 22 de outubro, aliás, de 1843, depois 1844. E outras datas mais, enfim, mas não vamos entrar aqui nesse mérito. A verdade é que, como organização religiosa, a Assembleia de Deus Batista Presbiteriana não anunciou datas. Eu não tenho conhecimento disso. Isso que ele está colocando aqui não é a verdade. Agora, vamos ver o documento que ele vai provar depois. O camarada que ele está usando aí disse que foi a Assembleia de Deus ou pessoas da Assembleia de Deus? Isso foi a posição oficial da denominação ou a posição oficial de um pastor de uma igreja em determinado local? Enfim, mas aí depois a gente pode ver a diferença. Está aqui, ó. Essa é a grande diferença. Quando em 1929, porque não veio o fim para 14, não veio o fim para 15, não veio o fim para 18. E aí em 1920... Rutherford disse, milhões que agora vivem jamais morrerão. Os patriarcas vão ressuscitar. Que é a profecia para 25. E aí, em 29, comprou o terreno lá em San Diego, na Califórnia, construiu esta mansão aqui, colocou o nome da mansão de Betsarim, Casa dos Príncipes. As escrituras foram colocadas em nome de Abraão, Isaac e Jacó. Comprou um Cadillac, na época, para Abraão, para Isaac, para Davi. Olha só, não só isso, mas como o fim não veio em 29,
29, né? 25. 31, 25, 41. Aí eles venderam. Hoje, eu visitei essa casa já algumas vezes, essa mansão. Tá desse jeitinho aqui, lá em San Diego, na Califórnia. Tive lá várias vezes, é de um irlandês católico. Ele deixa a gente tirar foto, pisar lá fora. Dentro ele não permite, quem vem permitir entrar na casa dele. Rutherford era um falso profeta. O corpo governante da Testemunha de Jeová, falso profeta. Vai me dizer que foram as testemunhas, porque eles dizem isso. Não, as pessoas criaram essa expectativa. Francisco, sua organização está sendo desonesta com você. Quando, por exemplo, não admite que eles marcaram data, que pessoas venderam propriedade, venderam todos os bens e doaram tudo para esta organização religiosa. Ok. Então é falso profeta. Um falso profeta não pode ser um cristão. Francisco, de fato, você apresentou documentos onde alguns irmãos podem ter marcado errado ao interpretar uma profecia e falaram. Isso acontece no meio cristão, é verdade. Mas eles são rechaçados pelos próprios cristãos. Há vários debates dentro das denominações e tal, termina exclusão, não sei o que lá. As TJs é diferente, né? Se você quiser falar assim, vocês também já erraram. Não, peraí. Houveram já pessoas que profetizaram, é verdade. Que interpretaram erradamente uma profecia, é verdade, você tem razão. Agora mesmo tem um aí que fica falando que cada Páscoa Jesus vai voltar. Que é o... eu não lembro o nome. Romildo, sei lá. Beleza. Então tem hereges, sim, tem. Agora, não é uma posição nem nacional, nem oficial da denominação como um todo. Diferente das TJs, né? Porque as TJs, elas já marcaram oficialmente no mundo inteiro. Esse negócio do Beit Sarim, por exemplo, o Rutherford depois, inclusive, morou nesse palácio, né? Como o Abraão não ressuscitou, não funcionou a profecia mais uma vez, então, mas era uma coisa oficial da denominação. Você concorda que as TJs já marcaram realmente datas e falharam oficialmente? O corpo, vamos lá. Deixa tá feita a pergunta. O corpo governante ou escravo fiel e discreto marcou datas para o fim do mundo? Vamos lá. É só você responder sim e não. Eu tenho baseado no documento. Não posso dar minha opinião pessoal. Não, você pode responder o que você quiser. Exatamente. A Sentinela de 1896. Interpretamos a profecia, não criamos a profecia. É diferente, Joaquim. A mesma coisa vocês fizeram. Então você está dizendo que... Não, se você deixa ele concluir. Eu só queria saber se eles marcaram ou não. Tá aqui marcaram 916, eu tenho um documento aqui, ó. Aqui, ó. É nessa câmera aqui, ó. Aqui, ó. Dá pra pegar aí, ó. Isso aqui. É que fica muito claro, né? Mas tudo bem, tá aí o documento. É um periódico. Você poderia ler, em lei você manja, vê o que está escrito aqui, o que é essa revista de vocês aí? Que eu não consigo ler essa letrinha, não. Eu vou ler. Então vai lá. Week Evangel. Então é uma revista, um periódico americano. Não foi uma pessoa individual, não foi um camarada lá da Assembleia de Deus, não, eu vou achar que vai vir 1915, 1916. Não foi não. Foi a própria revista da Assembleia de Deus, assim como as nossas revistas. Como a Sentinela. Eles têm periódico americano que postou essas profecias. São cerca de 7. E não se cumpriu nenhuma. Agora o detalhe aqui é que eles falam... Nós interpretamos a profecia, eles não criaram a profecia, nós concordamos com isso. A Testemunha de Jeová também interpretaram a profecia, não criaram a profecia, é diferente. Agora, se eles tivessem criado a profecia do lado, por exemplo, como na conta dos gentios aqui, que acabaria esse período dos gentios de governar, ou que entraria que o Jesus ia governar, que todo mundo esperava que o reino milenar se estabelecesse, foi isso que foi feito, interpretar a profecia, não criar a profecia. Olha, nós profetizamos tal, falamos de uma data, por quê? Porque todos fizeram, vou repetir, ó, a Assembleia de Deus começou em 606 e a Testemunha de Jeová começou em 607. Uma chegou a 1914, isso é verdade. A Assembleia de Deus chegou em 1915 ou 1916. Prova documental, Joaquim. Depois disso, essas pessoas, depois não, isso é oficial. Não, peraí. Isso é oficial da Assembleia de Deus, é oficial. Não foi uma pessoa individual. Desculpa, eu quero ver se... Não, eu vou te mandar, tá aqui, o livro aqui, cara. Aqui é o livro. Você está citando um escritor. Não. É um livro onde ele cita todos os documentos. Escritor. Os documentos estão aqui, Joaquim, entendeu? Tá. Então agora você quer dizer que foi como indivíduo. Não. Todos cometeram a mesma bobeira, todos cometeram o mesmo. Agora não vai dizer que foi só a Testemunha de Jeová, que está aqui. Prova documental. Eles construíram uma casa e os líderes desta igreja ficaram lá nesta casa esperando o fim. Eu vou entrar nessa questão ainda, calma. Então dizer que foi só
interpretação da Testemunha de Jeová, não foi. Foi interpretação de todos os evangélicos. Não, aqui Francisco, eu tenho... você é uma pessoa honesta. Não, você não quer aceitar porque está indo contra você, Joaquim. Você achava, peraí, você achava... Tá bom, esqueça as questões pessoais, tá bom, então, conclua. Você achava que eu não ia trazer essas provas documentais. Engraçado que as provas documentais só valem contra nós. Contra ele não vale. Você está sendo desonesto intelectual. Pô, eu nem sou da Assembleia de Deus, não esquece, tá? Não, tudo bem, mas você pertenceu ao ICP, que há muito tempo foi da Assembleia. São tudo evangélicos. O ICP nunca foi da Assembleia. Nunca foi. Calma aí. O ICP nunca foi da Não foi, mas é evangélico em geral, fizeram. Mas o que eu estou falando aqui é que é interpretação da profecia. A Testemunha de Jeová também fizeram, erramos, os evangélicos fizeram e erraram. Agora acusar que a Testemunha de Jeová fizeram profecias, não, tá aqui, ó, interpretação, tá aqui, ó. Você lê depois, ó. Ok, pastor Joaquim. Sabe qual é a diferença, Francisco, da Testemunha de Jeová para qualquer outra igreja evangélica? As pessoas têm liberdade, elas podem discordar. Se o pastor pregar algo hoje na igreja que não está de acordo com a Bíblia, qualquer membro, presta atenção, você que está nos assistindo agora, você que está nos ouvindo, qualquer membro da igreja tem obrigação de refutar ele. Não importa se é pastor, se é papa, se é bispo, qualquer pessoa que falar algo que não está de acordo com a Bíblia, rejeite, meu irmão. Não aceite isso. Mas o Francisco, eu acho incrível, ele é uma pessoa honesta, eu tenho certeza que ele é. Ele já demonstrou isso. Agora, ele não admitir que o grupo de homens chamado corpo governante, ou chamado também de escravo fiel e discreto, anunciou uma data para o fim do mundo e não aconteceu, não foi uma, foram várias. 1914, Russell profetizou isso. Russell era, na época, o escravo fiel e discreto, não veio. Aí Rutherford anunciou 1925, 41, ele morreu em 42. Aí veio aqui, inclusive, no estádio do Pacaembu, em 1969. O cara esteve aqui, lotado o Pacaembu. Ele disse que 1975 era a data do Armagedon. E aí eu te pergunto, se o próprio presidente da organização, da Testemunha de Jeová, vem no estádio e diz que o fim vai acontecer em 75, agora... vai dizer que a interpretação da Testemunha de Jeová, o superintendente de circuito passava no Salão do Reino e o Salão do Reino tinha lá, irmãos, faltam tantos dias para o Armagedon. Sabe o que os agricultores brasileiros e outros países também chegavam em 74, muitos deixavam escola, abandonavam emprego, muitos deixavam de plantar porque não iam colher em 75, a terra iria se tornar um paraíso. Então, com isso, eles não admitem que a organização foi quem profetizou essas datas. Okay. Não foi um indivíduo, foi a organização. Okay. Saía na Sentinela, na Despertai. Vamos lá, Francisco. Então vamos lá para responder a questão de 75. Ó. Mais uma vez, eu vou colocar o Joaquim e aos lençóis. Se você pegar esse livro aqui de capa a capa, você vai ler que não está escrito que o fim viria em 1975. Está escrito isso aqui, ó. Os 6.000 anos. Os 6.000 anos. Isso. Do fim do mundo, com o término dos 6.000 anos, seria que aconteceu o quê? Conclui. Não houve. Conclui, Francisco. Deixa eu concluir, cara. Então, que terminaria os 6.000 anos de existência humana e ia começar os 7.000 anos nas contas da sociedade. Aí ela escreveu isso aqui, ó. Olha o que ela escreveu, não falou nada de fim. Ó, Joaquim, você vai engolir o que você falou agora. Ó, Francisco. Deixa eu ler. Quão apropriado seria se Jeová, Deus, fizesse deste vindouro 7º período de 1000 anos um período sabático de descanso e livramento, um grandioso sábado de jubileu, né, para proclamar liberdade em toda a terra. Se, entendeu? Ele não falou que viria um fim, de maneira nenhuma. Está aqui o livro. Desafio qualquer um que está vendo esse debate, eu mando o livro, eu mando a cópia, porque não falou que vinha em 75. Desculpa, Joaquim, você faltou com a verdade, então você não leu o livro. Eu vou provar. Tá aqui a página aqui, ó, na página 29. Não está falando, não falou que o vinha em 75. Ao término dos 6.000 anos da história da humanidade. O que é que eu leio de novo? Quão apropriado seria se Jeová Deus fizesse deste vindouro 7.000 anos. Você entendeu? Você tem outra prova? Tenho. Eu não trouxe a revista, mas eu tenho uma cópia aqui, um facsímile da revista. Ok, qual que está escrito? Por que está aguardando 1975? Certo. Sentinela, 15 de fevereiro de 1969, página 110. O que há com toda esta conversa sobre o ano de 75?
Nos meses recentes, surgiram repentinamente animadas palestras, algumas baseadas em especulação entre sérios estudantes da Bíblia. Seu interesse foi suscitado pela crença, olha aí, de que 1975 marcará o fim dos 6.000 anos. Olha aqui, a própria organização dizendo isso. Olha lá, da história humana que desde a criação de Adão, a proximidade de tal data importante deveras estimula a imaginação e apresenta ilimitadas possibilidades para a palestra. Mas olha só, ainda eu quero ler aqui, porque ele está me chamando de mentiroso, mas eu quero provar o que a organização de fato fez, tá? Aqui, por exemplo, no livro na revista Sentinela, 15 de fevereiro de 69. Devemos presumir, com base deste estudo, que a Batalha do Armagedon já terá acabado até o outono de 1975. Olha aqui. E o reino, deixa eu ler aqui, César, documentado. por favor. E o reino milenar de Cristo, há muito aguardado, começará então? Vai uma pergunta. Possivelmente, a sociedade disse, mas nós esperamos para ver quão perto o 7º período de 1000 anos da existência do homem coincide com o reinado milenar de Cristo, que é como um sábado. Aí aqui diz assim, falando então ainda sobre a questão de calendário, a diferença talvez envolva apenas semanas, meses e não anos. Vamos lá, eu comecei esse programa falando o seguinte, não tem como esgotar num encontro só, então já fica aqui o pedido para a segunda parte, eu tenho 1 minuto para terminar para cada um, infelizmente, então eu quero agradecer. Francisco, não terminou esse debate, a gente vai marcar o segundo encontro, tá bom? Mas muito obrigado, e se você quiser deixar ou a rede social ou algum contato. Não, o pessoal da rádio tem meu telefone, quiser entrar em contato comigo para ver essas provas que o meu amigo aqui, Joaquim de Andrade, leu fora de contexto, não tem nada a ver. Então aqui está aqui o livro, ó, que é anterior à Sentinela que está falando. Como apropriado seria se viesse, se coincidisse, né, com o período sabático de 7.000 anos, o fim e o reinado do milenário estabelecido, que todos aguardam. Não falou que viria o fim nessa época. Possibilidades poderiam acontecer, porventura e etc e tal, como ele acabou de ler. Não disse, não marcou, não cravou. E todos fizeram a mesma coisa. A gente pode começar na próxima sobre profecias, tá bem? Ótimo. Joaquim, obrigado. Deixar também suas redes sociais. Eu que te agradeço, César. Você pode me encontrar no YouTube, Instagram, Facebook. Meu WhatsApp está aí. Qualquer pessoa que quiser saber mais sobre essa Semente de Jeová ser uma seita ou não, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Eu teria o maior prazer em te atender. Você que é testemunha de Jeová, pesquisa sobre isso. A sociedade tem feito de tudo para que as testemunhas de Jeová não saibam deste passado tenebroso desta seita. É uma seita porque marcou datas para o fim do mundo, não aconteceu. É uma seita porque tem um outro Jesus. É uma seita porque mata pessoas dentro de casa em nome de Deus. É uma seita porque ela está se colocando na posição da única verdadeira. Se você quiser me levar aí na tua igreja para falarmos sobre Testemunho de Jeová, Mórmon, qualquer outro grupo religioso, terei o maior prazer em estar aí com vocês, tá bom? Muito obrigado, César. Deus abençoe. Francisco, desculpa, mas tem que ser assim, é debate, tá? Me desculpa, eu não desrespeitei você em momento algum, tá? É que eu te interrompi várias vezes. É verdade. Interromper tudo bem, mas que eu te interrompi várias vezes. A gente vai marcar aqui com a produção numa data próxima, pra gente continuar esse debate. Vamos tentar que na próxima tenha 2 horas. Vamos tentar aqui com a produção. Obrigado, Franciscos. Deus abençoe a todos. Eu fico por aqui, às 2 da tarde eu volto com Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Se você gostou do que viu, não se esqueça de se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar compartilhando ideias e mensagens que fazem a diferença na sua vida espiritual. E deixe seu like no vídeo. É uma forma simples de mostrar que você gostou e nos incentiva a criar cada vez mais. E claro, adoramos ouvir você. Comente abaixo o que achou, compartilhe suas ideias ou sugestões. Participação faz toda a diferença para a nossa comunidade crescer e ficar cada vez melhor. Vamos juntos nessa jornada. Inscreva-se, curta e comente agora.